E é isso, e essa é a principal questão que a CPI quer resolver? Essa era a principal questão e a principal hipótese quando nós propusemos a CPI em 13 de janeiro. Qual era a hipótese que nós caminhávamos? Olha, o negacionismo, o ideologismo do governo levou a essa tragédia. Aí, no meio da CPI, a gente descobriu que não foi isso. No meio da CPI, apareceu o depoimento dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda e do seu irmão Luiz Ricardo Miranda. E aí nós começamos uma outra vertente de investigação, porque nós começamos a descobrir que a causa principal de nós não termos ampliado, nós não termos contido a pandemia aqui, foi a velha e boa corrupção, que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. A velha e boa, desculpa aí, a velha e má e péssima corrupção, né? Que está presente no patrimonialismo brasileiro há muito tempo. Foi isso que nós descobrimos, que foi a responsável. Mas como que assim descobriram? O que rolou? O que descobrimos no realmente? depoimento, nós começamos a ter um indício de que tinha algo mais do que negacionismo. Quando nós começamos a ter esses indícios? Chegou à CPI um inquérito de uma empresa chamada Global, que é uma empresa vendedora de medicamentos. E junto com essa empresa, com a Global, tinha uma outra empresa que os sócios da Global eram sócios dela também. O nome dessa outra empresa, Precisa. Esse inquérito estava ocorrendo no âmbito do Ministério Público Federal, né? E quando nós vimos Precisa no âmbito desse inquérito, aquilo nos chamou a atenção, porque uma das vacinas que estava sendo anunciada a contratação, a intermediária da vacina era essa empresa. Isso nos chamou a atenção. Os técnicos da CPI me acionaram e disseram, olha, neste inquérito está faltando um depoimento. Está faltando um anexo. Qual era o anexo? Era o depoimento de um servidor que tinha prestado depoimento no âmbito deste inquérito, informando que houve favorecimento para essa empresa, que existia favorecimentos para essa empresa no âmbito do Ministério da Saúde. Foi Quem isso era o que servidor? chamou a atenção na Precisa ou foi o fato da Precisa Foi isso existir? que chamou a atenção da Precisa. Foi esse fato aí determinado que nos chamou a atenção para a Precisa. Entendi. Aí nós pedimos da procuradora o anexo. O anexo era o depoimento em vídeo de quem? Do Luiz Ricardo Miranda. Aí chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI. No que chamamos o Luiz Ricardo Miranda para depor na CPI, o irmão dele nos procurou. Ele disse, não, eu quero depor junto com o meu irmão. Eu disse, rapaz, o teu irmão está aqui, o depoimento dele, mas o que é que tu tens a ver? Ele disse, não, eu tenho algo mais grave. Eu fui ao presidente da República e contei o que estava acontecendo de errado. Aí eu disse, não, agora sim, tem que vir tu e teu irmão aqui. E aí ele relatou lá que ele esteve junto com o irmão, que o irmão identificou lá o procedimento errado, um esquema que ele tinha indício de corrupção, né? E aí o irmão dele disse, não, vou lá com o presidente da República. No dia 20 de março desse ano, os dois estiveram lá com o presidente da República. Segundo o depoimento que o deputado Luiz Miranda deu à CPI, segundo o depoimento, ele diz o seguinte, que falou para o presidente da República, olha, existe isso aqui, esse o procedimento todo, ao qual o presidente da República tinha dito para ele o seguinte, isso aqui é coisa desse daí, e apontou para a foto que estava aparecendo lá. Quem era esse desse daí? Era Ricardo Barros, líder do presidente da República na Câmara dos Deputados, né? Isso é uma coisa, já mais um rolo desse daí, né? E logo em seguida, o presidente tinha dito que iria tomar as providências que não foram tomadas, né? Foi isso que trouxe o caso da Precisa para o âmbito da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse depoimento que foi feito pelos irmãos Miranda, pelo Luiz Miranda, pelo Luiz Ricardo Miranda, até agora não foi desmentido pelo presidente da República. Até hoje, o presidente, ao contrário, já disse, recebi os irmãos Miranda, conversei com ele, as providências que eu tomei, eu mandei ao ministro da Saúde, que já era o Queiroga, o Pazuello estava demissionário. E quem ele disse que tomou providência foi o Pazuello. E qual foi a providência do Pazuello? Disse, eu não encontrei nada. Mas tem algum documento disso? Não, não tem. Não existe isso no governo, na administração pública. Se você tem algo errado, você instaura um inquérito. Tem um procedimento por escrito. E não de ele preferiu abafar o caso. Ele viu que estava errado, em vez de ir lá atrás do caso, ver que estava errado, processar o cara que estava fazendo o negócio. Falou, não vou fazer o negócio, mas também não vou correr atrás de achar os culpados. Eu vi que tem uma corrupção, mas eu vou fechar os olhos. Isso na administração pública é crime. O nome desse crime é prevaricação. Né? O agente público diante de um ilícito tem a obrigação de tomar providências. Não tomando, ele incorre em outro ilícito,
que é o crime de prevaricação. É este o crime de prevaricação, por exemplo, que tem um inquérito agora instaurado no Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente da República. Mas aí, a gente pensava que era só o caso da Precisa? Não. Puta Aí merda, começou hein? a surgir Aí, de repente, aparece para nós, surge a notícia. Tentaram vender vacina ao custo de $1 por dose de propina. $1 a mais, $1 a mais por dose de propina. Quando a gente vai atrás de quem é o responsável por isso, é um cabo da Polícia Militar, que era o vendedor da vacina. Um cabo da Polícia Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, que não tinha vacina. Ele não tinha vacina para entregar, não tinha vacina para vender, né? E ele relatou que participou de um encontro com o diretor de logística do Ministério da Saúde, onde o diretor de logística fez a oferta para ele da propina. Chegou a falar da oferta de propina para ele. Caralho. E ele depois... E aí, depois disso, ele chegou a encontrar com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o senhor Elcio Franco. Elcio Franco era o secretário executivo de Pazuello. Esse nome se repete várias vezes. Ele reúne com essa intermediária de vacina chifrinha, essa intermediária folclórica de vacina, né? Essa World, não sei o que. Não, essa primeira é a Davat. Tá. E depois o Elcio Franco faz uma reunião também com essa tal de World Brands, que é a importadora de produto erótico, que estava querendo vender vacina para isso. Né? Então, a gente começa a encontrar uma série de outros casos. Aí a gente vai mais a fundo, descobre que tem superfaturamento na entregadora de vacina, que é a VTC Log, que é a empresa distribuidora das vacinas e dos insumos. Tem um contrato lá que teve um reajuste de 120% nessa empresa. A gente vai mais adiante nos depoimentos, aí descobre que tem superfaturamento nos hospitais federais do Rio de Janeiro. A gente vai mais adiante nas informações, aí descobrimos que houve uma contratação de máscaras no começo da pandemia ali, pelo mês de abril ou de maio, com um ágio, com um superfaturamento de quase 120%. Enfim. Quanto o Marto procurar, Marto vai achar, cara. Nós puxamos uma pena, veio o galinheiro todo junto, né? Aí agora, essa segunda parte, vamos organizar para ver o que de ilícitos, desse esquema de corrupção nós temos.